Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, estamos dando início a mais um programa sobre o livro O Consolador. Mais uma reflexão, que é um livro de perguntas e respostas, como todos que nos acompanham aqui já sabem, né? Um livro que, através de Emmanuel, ele nos traz o livro dos Espíritos, só que muito bem dividido entre ciência, filosofia e religião. E nesse momento nós estamos na parte da religião e no item religião. Então, mas antes do início da nossa reflexão, né, das perguntas e respostas de Emmanuel, que nós fazemos as considerações, hoje aqui a Maria Antônia e eu, nós vamos fazer aquele preparo, aquela prece inicial, para que todos nós estejamos em paz, estejamos em harmonias, né? Pronto, disponível, unidos na mesma intenção, e que possamos realmente, né, elevar nossos pensamentos para esse momento. Então, estando em paz, estando em harmonia, elevando o nosso pensamento através do sentimento da gratidão. A gratidão ao nosso Pai, nosso Criador, pelo dom da vida, gratidão ao nosso Mestre Jesus, aquele que governa esse planeta, nosso Mestre, que pela sua presença e através de todos os seus prepostos, cuida de cada um de nós nesse nosso caminho de evolução. Vamos agradecer a todos que nos ajudam, porque muito nos ajuda, do mundo físico e do mundo espiritual, e dando início a essa reflexão com a oração mais simples, aquela que o Mestre nos deixou. Pai nosso que estais nos céus, santo é o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita, Pai, a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa-nos, Senhor, por nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis, Senhor, cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. E que assim seja. Então, nós vamos na sequência que nós temos feito. Nós estamos hoje vamos iniciar pela questão 295. A Maria Antônia vai fazer ela mesma a leitura e as considerações, e nós vamos seguir juntos aí por cerca de 45 minutos, com 3 a 4 perguntas sendo comentadas. Então, por favor, Maria Antônia, é com você. Então, nós vamos ver hoje, agora, né, iniciar hoje nosso estudo com a pergunta 295, que diz o seguinte: se as seitas religiosas nascidas do cristianismo têm uma tarefa especializada, qual será a das correntes protestantes oriundas da Reforma?
A resposta de Emmanuel é a seguinte: a reforma e os movimentos que lhe seguiram vieram ao mundo com a missão especial de exumar a letra dos evangelhos, enterrada até então nos arquivos da intolerância clerical, nos seminários e nos conventos, a fim de que, depois de sua tarefa, pudesse o Consolador prometido, pela voz do Espiritismo cristão, ensinar aos homens o Espírito Divino, com destaque aqui para essa palavra, o Espírito Divino de todas as lições de Jesus. Nós sabemos que nós temos etapas no processo evolutivo aí do Evangelho, da propagação do Evangelho, né? Então, Jesus aqui esteve, deixou todos os seus ensinamentos, preparou seus ensinamentos para os seus discípulos, e esses discípulos cuidaram de fazer a propagação desses ensinamentos, e nós tivemos uma grande força de divulgação do Evangelho de Jesus, né, que nós chamamos de o cristianismo primitivo, né? Só que depois do século III até o século V, né, depois da vinda de Jesus, houve, por parte da igreja, uma adulteração uma interferência nesses conceitos que foram deixados por Jesus, e a igreja, se juntando à política, né, da época, acabou deturpando o verdadeiro sentido do Evangelho de Jesus. E por muito tempo, imagine lá no início, né, e por torno do século V até o século XVIII, XIX, foi quando a gente teve aí a reforma protestante, que veio preparar, inclusive, o caminho para que depois a gente pudesse ter a propagação do espiritismo, é o que ele fala aqui. Então, quando ele fala que a reforma e os movimentos que lhe seguiram vieram ao mundo com a missão especial de exumar a letra dos evangelhos. O que ele quer dizer com isso? Porque o clero enterrou realmente o verdadeiro sentido do evangelho. E com essa questão de deturpar, vou usar a palavra que acho que é mais correta mesmo, houve um desvio do verdadeiro sentido da palavra que Jesus havia deixado, e com isso a igreja foi criando dogmas, foi criando uma série de coisas que mudou completamente a finalidade, né? E passou, inclusive, a favorecer confusões, né? Que veio depois da Inquisição, em nome de Jesus, quantas situações ocorreram, quantas guerras, quanta mortandade, né? Tudo em nome, mas por quê? Porque houve um desvio do verdadeiro sentido do Evangelho. E aí, o que acontece? A reforma protestante, ela aparece como um protesto mesmo, né? Porque veja o que acontecia. Os ensinos do Evangelho ficavam retidos na mão do clero, né? Como ele diz aqui, ó, nos arquivos da intolerância clerical, nos seminários e conventos. Então, as instituições católicas guardaram o verdadeiro sentido da palavra e passou a divulgar esse sentido bastante deturpado. Por exemplo, as penitências, as cobranças dos tais dos dízimos, né? Enfim, uma série, principalmente o que mais agravou foi essa questão da penitência, né? E que passou a se tornar uma grande oportunidade de enriquecimento da igreja. E aí, então, Lutero vem e ele quebra com isso tudo. Então, vem a tal da reforma protestante. Tudo vem a seu tempo, né? Tem situações que são desagradáveis? Tem, mas elas são necessárias. Então, foi um movimento que revolucionou todo o contexto religioso da época e que suscitou, né? Inclusive, passou a popularizar os ensinos religiosos ao ponto de se conseguir levar os estudos bíblicos para a Alemanha, que nem tradução para o alemão
a Bíblia, né? E com isso, houve uma facilidade de divulgação dos ensinamentos do Evangelho na forma original dele, né? E com isso favoreceu para que, quando Kardec veio, através de Kardec, quando os espíritos se colocam e começam a fazer eu diria assim, o renascimento, né, de uma forma mais verdadeira do sentido de Jesus, por isso é chamado cristianismo redivivo, né, conteúdo espírita. Ele, então, teve essa oportunidade porque já havia passado por esse movimento de contestação por parte da Reforma Protestante. É por isso que aqui ele fala em um pequeno texto, mas está muito claro quando ele fala que ele vem exumar, né, a letra do Evangelho, enterrada até então nos arquivos da intolerância clerical, nos seminários e nos conventos, a fim de que, né, depois de sua tarefa, pudesse o Consolador prometido pela voz do Espiritismo cristão ensinar o homem o Espírito Divino. E é bem destacada essa frase, o Espírito Divino de todas as lições de Jesus. Então, teve o seu momento muito importante, uma contribuição fabulosa no sentido de que, além de haver uma propagação muito maior do Evangelho de Jesus, né, com toda essa reforma, ainda preparou terreno para que a espiritualidade pudesse trazer para nós, através dos esclarecimentos dos espíritos, sobre o verdadeiro espírito das palavras de Jesus, que era sobre o amor, né? Era isso que eu gostaria de estar comentando, Tony. Se você quiser acrescentar mais alguma informação, você que gosta de história. Eu gostaria. Eu achei bem interessante e confesso que sabia pouco a respeito, né, da Reforma Protestante. Nessa semana que antecede, a gente se prepara, lê, procura alguma coisa, né? E eu fiquei muito fã de Martinho Lutero, né? Um monge, né? Era um monge alemão, e ele questionou toda a igreja, ele teve essa coragem de protestar contra a igreja, né? Lógico, não foi bem recebido os seus protestos, e ele teve o início, né? Ele foi o início, um gene de uma reforma importantíssima. Então, só para a gente se localizar, né? Eu estou numa pesquisa que eu vi aqui. Então, essa reforma foi no início do século XVI, tá? Início do século XVI. E o que é que ele contestou? Venda de indulgências. Olha, né? A gente sabe o que é venda de indulgências, que é a remissão dos pecados em troca de pagamento em dinheiro a religiosos. Era uma prática normal dentro da Igreja Apostólica, Católica Apostólica Romana. A corrupção no clero, só de vender indulgência, mas havia mais corrupção, tinha muito mais, né, como venda de cargos, por exemplo. Hoje você vê um padre, ele vai para um seminário, ele estuda, depois ele ocupa um cargo, ele pode ser um bispo, ele pode chegar a papa, mas são pessoas estudiosas, né? Conheço diversos, e eles são estudiosos. Mas na época era uma questão de indicação, era cargo, né? E era um poder muito grande, um poder político muito grande. Imagine um poder religioso misturado com o político, né? Isso era muito... O Papa tinha poder sobre os monarcas, né? Aí, acúmulo do poder e riquezas pela Igreja Católica. Desmoralização do clero, porque ele condenava as coisas que eles mesmos praticavam. A gente fica meio que olhando aquela história que Cristo falava sobre os fariseus, né? Quase que uma continuação disso. E que era mais grave, né, Marta, que eu vi assim,
os dogmas e o que eles criaram, né, esse desvirtuamento daquilo que era a mensagem do Cristo, eles transformaram a igreja em algo maior do que a própria mensagem. Eles tinham o poder de sobre tudo. E aí, Martim Lutero, né, ele, na escadaria da igreja, daquela mesmo, que ele não podia mais entrar, ele baseou, ele não fez por si próprio um contexto, ele pegou toda a base do cristianismo que ele entendia, ele era um estudioso, com as suas 95 teses, ele embasou isso que eu falei muito resumidamente aqui. Né? Ele não fez, no de repente eu quero, eu sou contra, né? E estou aqui criticando, não, ele fez toda uma base. E aí, que interessante, o que surgiu depois? Luteranismo, lógico, né? Calvinismo, por causa de João Calvino, ele fazia parte do movimento, ele estava na França, né? Depois ele foi para a Suíça. Então, mesmo dentro da reforma, já acontecem as reformas, como é típico, né, de nós, né? Nos nossos interesses, na nossa evolução, vamos dizer assim, e logo a Inglaterra criou o anglicanismo, quer dizer, só dele, onde o seu líder supremo era Henrique VIII, que por um motivo banal, ele pediu para o Papa para divorciar, o Papa não permitiu, né? Porque ele era casado com uma da linha espanhola, e a grande força, né, da Igreja Católica Apostólica Romana eram os reis católicos, né? Itália, Espanha, Portugal. E aí o que ele fez? Adotou e criou isso e não ficou sob a égide do Papa, né? Libertou a Inglaterra. E quem é o líder supremo? Só uma curiosidade, pessoal, não estou contestando isso. O líder supremo desse movimento que chama anglicanismo, que é uma reforma protestante. É o rei. E, no caso, Henrique VIII e hoje, rei Charles III. Olha, né, o nível como é que a gente trata, né, algo tão bom, algo tão maravilhoso que foram as mensagens deixadas por Jesus quando esteve entre nós e como elas sofrem as mudanças. Então, originalmente, luteranismo, anglicanismo, calvinismo, para nós, né? E depois, né? Presbiterianismo, metodistas, batistas e as evangélicas, que estão por aí, todas as pentecostais, neopentecostais. Então, se for olhar aqui, nós vamos falar muito, né? Então, não quero entrar nisso, só para mostrar que realmente foi importante, porque, né, como a Maria Antônia falou, retirou da Igreja Católica aquele poder que ele estava corrupto, e o que é importante, facilitou a vinda do Espiritismo. Nada é por acaso, nada, tudo é muito bem conduzido pela espiritualidade através dos seus missionários, né? Então, Lutero, o João Calvino, tal, eles vieram mudando e as coisas mudaram. E o que nós estamos hoje estudando como Espiritismo nada mais é do que a mensagem original trazida pelos próprios espíritos, de forma que não viesse deformada, né? E que nós, né, Maria Antônia, não a deformemos também, né? Mesmo como espíritas, né? Não estejamos na história do futuro como quem também, né, tirou ela do objetivo que os espíritos nos trouxeram. Olha, você falou uma coisa muito importante. Se você olha a história do Espiritismo e você olha, assim, a evolução do estudo, só para a gente ter uma noção, né? Quando você estuda a mediunidade hoje, a maneira de abordar esse assunto, a maneira com que se aborda os espíritos hoje é com muita amorosidade. Mas no passado, o movimento espírita foi extremamente rígido.
Então, se a gente, sem querer entrar em detalhes aqui, mas quando você fala assim, que nós lá no futuro não sejamos os responsáveis por desvios dessa mensagem, é muito importante que a gente pense nisso, porque nós estamos falando de um passado muito negro com todo o processo que ocorreu lá, político, religioso, do catolicismo. Mas também veio o protestantismo, daí vem o espiritismo, só que dentro do próprio movimento espírita, a gente vê que tem visões muito diferentes e que tem formas de abordagem que são muito perigosas. Nós não podemos esquecer que nós temos que seguir a linha do Evangelho de Jesus. E a linha do Evangelho de Jesus é tratar com amor, é tratar com fraternidade, seja os encarnados, seja os desencarnados, o conhecimento que o outro tem, aquilo que a gente não tem, admitir que não sabemos, precisamos estudar, não é? Porque senão nós vamos fazer a mesma coisa. Estamos correndo o risco de cometer os mesmos erros. Isto dentro da própria doutrina espírita. Só para a gente refletir, já que você levantou nessa questão, né? Vamos lá para 296? Então, vamos para a questão 296. É uma continuação, né, na mesma ideia. A gente vem desde a 293, né, construindo a questão religiões, né? Aí, o espírito, antes de reencarnar, escolhe também as crenças ou cultos a que se deverá submeter nas experiências da vida? Essa é a pergunta. Aí, Emmanuel, resposta. Todos os espíritos reencarnando no planeta trazem consigo a ideia de Deus, identificando-se de modo geral nesse sagrado princípio. Então, uma resposta de Emmanuel, sim, né? Todos os espíritos, olha, reencarnando no planeta, trazem consigo a ideia de Deus. Isso está em nós, na nossa consciência. Agora vamos para o restante do texto. Os cultos terrestres, porém, já vem o porém, né? No entanto, porém, mais, apesar, né? Aí Emmanuel nos coloca qual é a nossa, como nós fazemos, né? Como nós exteriorizamos a ideia de que é Deus, né? São exteriorizações desse princípio divino dentro do mundo convencional, depreendendo-se daí que a verdade é uma só e que as seitas terrestres são materiais de experiência e de evolução, dependendo a preferência de cada um do estado evolutivo em que se encontre no aprendizado da existência humana. Eu não vou interromper, porque precisa mesmo seguir agora. E salientando-se que a escolha está sempre de pleno acordo com seu estado íntimo. O que nós ouvimos até agora? Estado, experiência de evolução, estado evolutivo, estado íntimo. Seja na viciosa tendência de repousar nas ilusões do culto externo, do ritual, né? Seja pelo esforço sincero de evoluir na pesquisa incessante da edificação divina, que é aquela mudança moral, que nós chamamos de reforma íntima, aquela procura no bem. Só voltando ao começo, realmente todos nós, até nós estamos num grupo de estudo do o livro A Justiça Divina, e que no início ele dá que todos nós temos uma ideia realmente de que, mesmo no nosso início ali, como a gente diz, né, nós éramos, no início, sem consciência e sem conhecimento, né, que é simples e ignorante. Ainda assim, há um lampejo. E aí nós vamos desenvolvendo entendimento sobre o que é isso, na medida que nós vamos, né, vivendo, vamos pôr assim, né? Nós vamos lá.
amadurecendo. E no primeiro instante, o que ocorre? Que nós temos muita culpa. Então, a qualquer sinal da natureza, nós colocamos como um ser superior e que quer nos punir, né? E nós temos medo. Olha só, né? O medo, a culpa, vem conosco logo no início. E aí, ao longo do tempo, nós vamos transformando essas, seja influências naturais, um trovão, ou qualquer coisa, ou é chuva, ou é a falta de chuva, ou é lua, ou é sol, o que é, em uma divindade, algo a ser adorado, algo a que se deve dedicar. E é criado toda, como Emmanuel fala aqui, há uma exteriorização. Então, nós criamos todo um ritual, uma forma de se relacionar com essas entidades, e elas foram, né, se multiplicando ao longo do tempo, né, e nós vemos, né, da nossa origem, vamos falar do nosso entendimento, hoje, lá atrás, devemos ter participado de tudo isso, né, de Abraão, Deus único, né, Egito, o povo que sai, Moisés, profetas, Jesus, Deus único, até então, quebrando, né, com isso, aquela sequência de muitos e muitos deuses. Não quer dizer que não existam hoje quem cultue diversos deuses, mas a grande maioria não faz isso, acredita num Deus único. E nós temos essa sensação e ela evolui ao longo da nossa existência, ela evolui com a nossa evolução espiritual, é a melhor palavra que tem, e Emmanuel fala, vou repetir aqui, a escolha está sempre em pleno acordo com o seu estado íntimo, por isso que cada um de nós, né, procura uma forma de, como falo, exteriorizar numa religião. Um é católico, outro é evangélico, nós falamos agora do protestante, um é budismo, outro é taoísta, outro, né, um hinduísta, e tantos, né, muçulmano, judeu e tantos outros. Então, cada um, de acordo com aquilo que é da sua evolução, vai procurar, né, uma forma de exteriorizar isso, e respondendo aquilo que, desculpa, em acordo com aquilo que Emmanuel falou logo no começo. Todos trazem consigo a ideia de Deus. E essa forma de ideia de Deus, ela vai evoluindo. Mas o importante é o final, como Emmanuel sempre acaba todos os seus textos, né? Uma escolha de algo que exteriorize isso, essa nossa crença em Deus, de forma de rituais, que ele fala forma, que foi que Cristo criticou, quando a gente fala criticar, você criticar é do nosso jeito de falar, com certeza eu imagino que Cristo, na sua maior crítica, de um ato totalmente de amor, não ia falar nem exprimir do jeito que a gente exprime aqui, tá? Mas ele lançava crítica ao povo de Israel naquele momento, e principalmente aqueles que tinham a cultura, o saber, a escrita, né, a matemática e tudo, né, que eram os fariseus e os escribas, por terem desprezado todas as mensagens que vieram através de Moisés e os profetas, que estavam na Torá e os profetas, e fizeram um culto externo de ritual, e não espiritual e moral. E aí, Emmanuel, ao final do texto, diz isso. Essa é uma escolha que nós temos. Vamos trabalhar no externo, no ritual, ou vamos trabalhar na nossa verdadeira transformação para ser conforme, né, aquilo, no nosso caso, que numa doutrina espírita cristã, e temos como guia o nosso mestre Jesus Cristo, e que trouxe a mensagem para nós, para nos ensinar como é esse caminho para a nossa evolução espiritual, né? Como a Maria Antônia falou muito bem, o caminho é do amor. O amor se manifesta, se exterioriza de diversas formas, se materializa até, né? Por caridade, por humildade, por benevolência, por indulgência, é assim que são nossos aprendizados. E que esse é o nosso final, né?
E dentro da... Agora vamos falar do Espiritismo um pouco. O que o Espiritismo fez, e é parte da resposta anterior, né, Antônio, é trazer, sem as deformidades, a mensagem de Jesus para 1860 e foi colocado para nós dentro da doutrina espírita, com uma mensagem resumida, prontinha. Uma parte do livro dos Espíritos é como acontece. Mas vamos falar do livro O Evangelho segundo o Espiritismo? Ele nos traz a mensagem para quem nem queira, nem nunca tenha lido uma Bíblia, tá? Ou nunca queira, não queira aprender aramaico, não queira aprender tal para poder ir lá, né, e fazer a tradução da Bíblia, a mensagem integral do Sermão da Montanha, onde Jesus nos traz a principal mensagem dele, e ela está no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Da forma muito clara para todos nós, sem grande esforço pela mão de Allan Kardec, né? Um didata, um pedagogo, alguém, né, de uma estirpe muito superior e que foi incumbido como missionário de codificar e nos entregar pronto isso, pronto. Ah, sabe aquela palavra que a gente usa, mastigado? Pronto. Lógico, é para aprender, mas o viver é por, como o Emmanuel fala o tempo todo aqui, por esforço próprio, né? Então, foi dessa forma que eu vi essa questão, né, a 296. Maria Antônia tem algo a comentar? Eu só me lembrei de que eu recentemente estava estudando sobre planejamento reencarnatório e que no planejamento existem vários fatores que são considerados, né? Existe aquele planejamento com as coisas gerais, que é o local onde a gente vai reencarnar, com quem a gente vai, quais são os laços de família que nós vamos ter, e lá vão os nossos familiares que têm vínculos positivos e os que não têm. Mas independente do local, do ambiente que nós vamos nascer, essas questões que ele traz aqui é importante porque ele aponta que nós vamos fazer a escolha por um culto ou por uma crença, né? Ou até não assumir Nenhum. nenhuma crença, pode acontecer isso no mundo que estamos vivendo hoje, está assim, né? De acordo com as condições evolutivas nossas, porque ele poderia dizer de outra forma, e se voltar para a questão do planejamento reencarnatório, eu faria uma pergunta dessa para ele, entendeu? Talvez alguém que esteja ouvindo ou leia isso aqui vai perguntar, mas aí como é que fica o planejamento reencarnatório? É que no planejamento existe todo um planejamento de linhas gerais, e não são todos que fazem esse planejamento, né? Porque nosso planeta é um planeta de expiação e provas. Então, nem todos nós temos condições de receber um planejamento. Mas a nossa escolha deve ser dentro do contexto em que nós estamos na nossa evolução. Eu acho que me lembrei disso, por isso que eu estou pontuando, porque se alguém se preocupar com isso aqui, tem razão. Assim. Tá ótimo. Vamos Então, para a próxima? 297, então, a 297. Considerando que a convenção social confere aos sacerdotes das seitas cristãs certas prerrogativas na realização de determinados acontecimentos da vida, como interpretar as palavras de Mateus? Tudo que ligardes na terra será ligado no céu. Se os sacerdotes tantas vezes não se mostram dignos de falar no mundo em nome de Deus, que pergunta pesada, mas vem a resposta dele, né? De fato é mesmo, né? Como que se tudo que ligardes na terra será ligado no céu, ou seja, tudo que fizer na terra vai refletir na nossa vida espiritual, porque nós vamos levar daqui aquilo que somos aqui, né?
Então, como explicar que os sacerdotes têm tantas mudanças da forma como fizeram e ainda continuam fazendo, né? Responde ele: faz-se indispensável observar que as palavras do Cristo foram dirigidas aos apóstolos e que a missão dos seus companheiros não era restrita ao ambiente das tribos de Israel, tendo a sua divina continuação além das próprias atividades terrestres. Até hoje, os discípulos diretos do Senhor têm a sua tarefa sagrada em cooperação com o Mestre Divino junto da humanidade, a Israel mística dos seus sentimentos. Então, o que ele está nos mostrando? Que não são as convenções que a sociedade estabelece, que os líderes religiosos estabelecem, é que de fato é importante, mas o importante é a realidade da vida, dos ensinamentos que Jesus trouxe. Jesus falou do Espírito, Jesus não falou da vivência terrena. Jesus não nos trouxe a orientação para que as pessoas fizessem o que quisessem com o seu conteúdo. Nós temos a liberdade que temos livre-arbítrio. Mas todas essas convenções que foram criadas assim nesses núcleos religiosos, em particular, fica muito claro que foram os sacerdotes da Igreja Católica, principalmente, que mais criou esses entraves para a verdade da mensagem de Jesus. Então, o que acontece? O ensino de Jesus não se confunde com isso. Ele continua puro tal qual ele foi dito para os discípulos na época, e que esses discípulos deixaram os registros para nós, e que daí a doutrina espírita vem esclarecer, vem ampliar o nosso entendimento, né? E não então, as coisas dos céus, ou melhor, tudo que ligardes na terra será ligado no sentido espiritual e não no sentido das convenções sociais. Aí ele continua dizendo: os méritos dos apóstolos, de modo algum, poderiam ser automaticamente transferidos aos sacerdotes degenerados pelos interesses políticos e financeiros de determinados grupos terrestres, depreendendo-se daí que a Igreja Romana, a que mais tem abusado desses conceitos, uma vez que mais desviou o sentido sagrado da lição do Cristo. Então, nós já vimos isso nas questões anteriores, aqui reaparece novamente, né, essa questão de haver um desvio no verdadeiro sentido daquilo que Jesus nos trouxe, nos ensinou, né? E Jesus fala de um progresso espiritual, ele fala da conquista da fraternidade, ele fala, sobretudo, sua principal lição foi lição deixada nas suas mensagens e exemplificada nas suas atitudes, que é a lição do amor, né? Mas que os sacerdotes, o clero, de um modo geral, né, principalmente a Igreja Romana, ela fez o que quis com todos esses ensinamentos e criaram dogmas tão rígidos que está até hoje funcionando. Hoje a Igreja Católica Romana, ela é toda preenchida de dogmas, de rituais, em função desse desvirtuamento do ensinamento de Jesus. Ele continua dizendo: importa, porém, lembrarmos, neste particular, a promessa de Jesus, de que estaria sempre entre aqueles que se reunissem sinceramente em seu nome. Então, não precisa ter título religioso, basta que seja alguém que aceita Jesus, que aceita os seus ensinamentos, que se identifica e pratique. Não precisa ter título, não precisa estar vinculado a religião nenhuma, porque Jesus trata da espiritualidade nossa e não da nossa materialidade, porque todas essas convenções sociais que existiram, foram criadas para atender os interesses materiais da Terra, e não para atender os interesses espirituais, que
foi o que Jesus nos deixou. E então ele continua. Nessas circunstâncias, os discípulos leais devem manter-se em plano superior ao do convencionalismo. Que é esse convencionalismo? Convencionalismo terrestre, tudo isso que a gente tem falado, que são os dogmas, que são rituais, né? Que são atitudes, interpretações da palavra de Jesus desvirtuadas para justificar a criação desses dogmas e desses rituais. Então, ele continua aqui. Nessas circunstâncias, os discípulos leais devem manter-se em plano superior ao do convencionalismo terrestre, agindo com a própria consciência e com a melhor compreensão de responsabilidade em todos os climas do mundo. Porquanto, desse modo, desde que desenvolvam atuação no bem, pelo bem e para o bem, em nome do Senhor, terão seus atos evangélicos tocados pela luz sacrossanta das sanções divinas. Mais clareza do que isso não tem, né? De fato, é o que eu acabei de falar, não importa se nós temos um título religioso, se somos católicos, protestantes, espíritas ou somos ateus. Importa que nós tenhamos dentro de nós as virtudes desenvolvidas e, como ele bem fala aqui, ó, que tenhamos atuação no bem, pelo bem e para o bem, em nome do Senhor. Aí alguém podia perguntar, mas se uma pessoa ela não acredita em Deus e ela então não acredita em Jesus e ela tem essas condutas, nós sabemos, né? Lá na outra pergunta foi lida, né? A gente já falou a esse respeito. No livro dos Espíritos, a pergunta número 5, lá do livro dos Espíritos, Kardec perguntou aos Espíritos, né? De onde vinha a intuição de que existia um Deus, né? Ele falou que os Espíritos nos disseram que era inerente a nós, porque faz parte. Nós somos filhos divinos. Então, se somos de um Criador com todos os seus atributos, é natural que, independente do título religioso, e nós deixemos que esse bem viva em nós e pratiquemos o bem, naturalmente nós somos identificados com Jesus. Então, a identificação com os ensinos do Senhor e os atos evangélicos serão tocados pela luz sacrossanta das sanções divinas. Porque nós somos filhos de Deus acima de tudo. A partir do momento que alguém se diz que não acredita em nada, se diz ateu, mas tem toda essa conduta prevista, preconizada, ensinada por Jesus, sem ter estudado Jesus, melhor ainda, porque a hora que ele se vê na espiritualidade, ele vai entender, ele vai se identificar com essa realidade espiritual. Mas, melhor ainda, que nós conheçamos o Evangelho de Jesus, porque nos facilita a identificação. Nós temos no Evangelho um roteiro de conduta, e nós também temos em Jesus aquele medianeiro que nos leva ao Pai, que nos dá condições de fortalecer a nossa fé, a nossa esperança, a nossa convicção, a nossa conexão com a espiritualidade. Era isso que eu gostaria de comentar. Se você tiver mais alguma coisa, senão você dá para ir para 298. Quem sabe? Não, tá coisa ótimo. Está difícil. Tá ótimo, Maria Antônia. Essa questão, né, ela é realmente... Assim, não quero fazer nenhum comentário, porque a Maria Antônia comentou muito bem, é sempre o final, né, assim, porquanto, desse modo, desde que desenvolva atuação no bem, pelo bem e para o bem, em nome do Senhor, terão seus atos evangélicos tocados pela luz sacrossanta das sanções divinas. É um fechamento maravilhoso, né? Sem ficar com convencionalismos para tantas coisas que foram criadas e dando
realmente o objetivo final, né? O sentido do trabalho, né? De cada um de nós, né? Não nos consideramos no nível de, né, apóstolos, é lógico, no mínimo alguém que tenta levar alguma mensagem, né? E não é levar a mensagem, é, mais importante que isso é vivenciar elas, né? Como discípulo, né? Como aprendiz. E essa frase de Emmanuel, né, fecha com chave de ouro essa questão aí. Uhum. Era só isso que eu queria comentar. Nós já estamos aí com 44 minutos, né? A gente não consegue fazer mais que 3 perguntas por programa, por mais É, que a gente se legal. programe, né? De Nós fato. para 4, 10 minutos para cada uma, mas não deu. Mas isso não importa, importa que a gente vá, né, no passo devido para cada uma das questões, né? Certo? Então, nós Vamos estamos encerrando, então? encerrando. Hã? Vamos Vamos encerrando? encerrar, então? Tá, pode Nós deixar, eu estamos faço aqui a prece de encerramento. Tá. Então, só aquele recadinho final, né? Aí abaixo estão passando as informações desse programa, né? As questões que foram de hoje, o contato, os contatos. E para quem tiver interesse ou quiser fazer qualquer comentário, uma pergunta, alguma crítica, que fique à vontade, tudo será bem recebido. Inclusive, ao final dessa parte de religiões, nós temos 3 perguntas e nós vamos colocar as respostas, tá? Talvez a gente mescle, né, com os programas que vêm a seguir, talvez seja num programa só, mas aí, conforme o horário, a gente vai decidindo colocar isso. Então, por favor, fique à vontade. Então, para o encerramento, a Maria Antônia vai fazer a prece final. Então, vamos elevando o nosso pensamento a Deus, rogando ao nosso bom Pai, a Jesus, nosso Divino Mestre, que nos perdoe as nossas limitações, nossas faltas de conhecimento, que nos ilumine os nossos pensamentos para que possamos aproveitar melhor os ensinamentos que Jesus nos deixou. Nada melhor do que essas orientações advindas do alto, principalmente por meio do evangelho, das orientações que Emmanuel tem nos trazido nesses estudos. Agradecemos, Senhor, as vossas bênçãos, o amparo e a assistência dos bons amigos da espiritualidade que nos assistem nesta noite. Que a sua paz e o seu amor nos envolva agora e sempre. Assim seja. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.